E aí, galerinha do nono ano, professor Adriano Tobio aqui. Como vocês devem ter visto no meu recado, eu resolvi gravar esses videozinhos para dar uma auxiliada aí no conteúdo da prova do dia 3, principalmente nessa parte aqui de ondas, para deixar mais claro para vocês que a gente vai focar mais no que a gente viu no início das características, né? Como vocês viram nessa lista aqui, ela está muito voltada mais o cálculo da onda em questão de velocidade, frequência, porque a gente ainda vai utilizar esses recursos mais para frente, como vocês já viram, pelo menos o iniciozinho ali do cálculo de velocidade comigo. Porém, eu preferi tirar isso da primeira prova, dessa prova de agora, e passar mais para a próxima, que a gente vai ter mais tempo para dar uma olhada nesse tópico, beleza? Então aqui eu vou gravar um videozinho rápido, só para passar umas ideias iniciais para vocês, aliás, reforçar essas ideias iniciais para vocês. Vou fazer alguns dessa lista aqui, apesar de já ter mandado o gabarito dela. E vou pegar também alguns exercícios que eu achei na internet que eu achei interessante dar uma comentada, que eles têm uma pegada legal. Que basicamente alguma das abordagens que eu gosto de fazer nas provas também. Então vamos lá, começando aqui, nós temos as ondas luminosas quanto à sua natureza. Então, nós temos quanto à natureza das ondas, duas classificações que vocês viram lá nos meus slides. Quanto ao meio, a necessidade de ter um meio de propagação ou não. Então a gente lembra que nós temos duas classificações: ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas necessitam de... as ondas mecânicas necessitam de meio material para propagação, e as eletromagnéticas não necessariamente, podendo também se propagar no vácuo. Como vocês viram ali no exercício, as ondas luminosas, quanto à sua natureza, são espaço branco, pois se propagam no vácuo. Então, se propaga no vácuo, então a resposta ali é eletromagnética. A onda mecânica necessita de meio material, então não pode se propagar no vácuo. Então aqui, primeira classificação, eletromagnética, aqui encaixa aqui de resposta. Quanto à direção de propagação e vibração, são. Então aqui a gente está falando daquele exemplo que eu mostrei para vocês, onde a vibração de uma onda ela tem uma direção e sentido, e a propagação, se for perpendicular, entra na classificação de onda transversal. Então, quanto à direção de propagação e vibração, essa onda eletromagnética ela é dada como transversal. Podia ser transversal ou longitudinal. A longitudinal tem aquela ideia de como se fosse uma mola abrindo e fechando, tem a compressão da massa, da massa aqui, quando eu falo do meio material, para a expansão também, ou seja, a compressão do meio material e a expansão, ela vai comprimindo e expandindo, comprimindo e expandindo. Então a vibração e a propagação dela são paralelas, sempre na mesma direção e sentido. Já a transversal não, ela vibra de cima para baixo, por exemplo, e quando ela anda para o outro lado, ela forma aquele desenho ali e dá uma ideia de movimento perpendicular. Então aqui encaixa transversal. E se propagam no vácuo com velocidade igual. Bom, já que a gente está falando da luz, esse aqui é um valor que é interessante a gente sempre ter em mente. Eu até falei do raio para vocês, que é mais rápido a gente vê o relâmpago do que o estrondo do relâmpago, porque a luz viaja mais ou menos 3 vezes 10 oitava metros por segundo de velocidade. Então ela tem uma velocidade aí tremenda, que é maior do que a do som, por exemplo, no ar, que explica aí. Então, pessoas, a ideia é que a velocidade de propagação das ondas, enfim, ela tem velocidades. Quanto maior a velocidade, mais fácil a percepção daquele tipo de onda. Para o som, ele vai aumentando sua velocidade à medida que o meio vai ficando mais denso, ou seja, mais condensado, vamos colocar assim. Por exemplo, o ar tem gases que estão dispersos, é um meio relativamente completo, porém não é tão condensado, porque afinal de contas o estado de agregação dos gases é mais livre. O líquido, que vocês sabem que tem um estado de agregação maior, já tem uma condensação maior de matéria ali, então o som consegue se propagar mais rapidamente em líquidos do que em gases. Ou seja, em sólidos, que é mais condensado ainda, que é mais agregado ainda, ele ainda é mais rápido. Então a gente tem que, para o som, a velocidade é maior em sólidos
depois em líquidos e depois em gases. Eu até dei o exemplo da piscina lá para vocês, que se a gente fizer um barulho, de certa forma, agudo debaixo d'água, dá para escutar com maior rapidez e agilidade, como se o barulho estivesse do nosso lado. Já se estiver aqui no ar, dependendo da velocidade de propagação, da fonte, do meio aberto, talvez a gente nem escute aquele barulho, né? Então, temos aí algumas peculiaridades. Aqui, ó, as ondas sonoras quanto à natureza são. Então a gente já está falando de sonoras e a natureza de ondas sonoras, então, entra naquela segunda classificação que eu falei para vocês, que são ondas mecânicas. Porque necessita de meio material para se propagar. Ou seja, elas não se propagam no vácuo, que é praticamente a ausência de matéria. Quanto à direção de propagação e vibração, ela já tem aquele caráter como se fosse uma mola abrindo e fechando, ou seja, compressão e distensão. Isso ocorre sempre na mesma direção de vibração e propagação, ou seja, é paralelo. E essa classificação é dada como longitudinal. Então, tá aqui. Então, quanto à direção de propagação e vibração, são longitudinais, na verdade, né? Aqui está falando no plural ali. Nos fluidos e nos sólidos. Bom, como a gente falou antes, o som ele é mais rápido nos sólidos do que nos fluidos, né? Nos líquidos. Mas aqui para o gabarito mesmo, a gente não precisa se preocupar tanto com esse contexto. Mas nos sólidos, elas têm características de ondas mistas, tá? Por causa do tipo de vibração e propagação que acontece. Mas essa aqui não é uma parte muito importante, não. Onda mista. Como eu falei para vocês, para a gente é mais uma classificação. Vamos colocar que a velocidade é maior nos sólidos que nos fluidos que nos gases, beleza? Essa é a parte mais importante para a gente nesse momento. Como vocês podem ver, a número 2, ela tem velocidade, frequência, a gente não precisa se preocupar agora nesse instante para essa prova. Vamos para as características, como por exemplo, na número 10, característica das ondas sonoras que determina a altura e intensidade do som. Para determinar a altura e intensidade do som, pessoas, aquela notação de onda que eu mostrei para vocês, que a gente estuda, né? Que tem as cristas, que tem os vales, que tem amplitude. Ele quer saber o seguinte: quais dessas características determinam mais a altura e intensidade sonora? Aquilo que tem a ver com, né, aumentar o volume, baixar o volume, por exemplo. O que acontece? Um dos fatores que pode alterar esse tipo de fator está mais atrelado com a frequência e com a amplitude da onda, né? Que eu até falei para vocês, imagina, a gente está aumentando e baixando o som, o que a gente está mexendo? A gente está mexendo com esse fator aqui chamado amplitude. Ele pode ser tanto aqui do ponto imaginário, nessa reta imaginária para cima, quanto da reta imaginária para baixo, tá? A amplitude, ela está relacionada com isso. A frequência, ela realmente não está muito associada com a questão da questão de aumentar o som e diminuir o som. Senão, afinal de contas, se a gente mexesse na frequência, teríamos aí uma alteração também no agudo e no grave, né? Porém, ela está atrelada justamente com as duas coisas juntas, né? Porque aqui ele está querendo altura e intensidade. Quando a gente tem ondas mais frequentes, geralmente a gente tem algumas amplitudes maiores também, como por exemplo, fazer o aumento da intensidade sonora, muitas vezes mantém a frequência, porém a altura da onda, que é mais ou menos a distância daqui até a parte de baixo, está relacionada com a frequência de ondas mais específicas. Então são duas coisas que estão andando atreladas juntas. Qual é o ponto importante daqui? Lembrar que a frequência tem muito para som, principalmente. A frequência para o som ele está mais atrelado com o grave e com o agudo, né? Quanto maior a frequência, mais agudo, e mais quanto menor a frequência, mais grave, como eu até mostrei para vocês no aplicativo. A amplitude muitas vezes está relacionada então com a intensidade da onda. Para a luz, o que a frequência está mais atrelada? Com a questão também do comprimento de onda daquela onda luminosa. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Isso faz, por exemplo, diferenciar as cores que nós conhecemos. Isso faz com que
também diferencia a energia que é atrelada àquele tipo de onda em específico, tá? Então vamos lembrar esse tipo de coisa que a gente comentou nas aulas. Dê depois uma olhadinha lá no stream, que minhas aulas gravadas estão no stream, não esqueça. 11. O som mais agudo. Olha só, ele está falando do som agudo, isso tem a ver com frequência. Se o som é mais agudo, pessoas, quer dizer que a frequência sempre está aumentando. Cada vez que a frequência é menor, o som fica mais grave. Então, o som mais agudo é o som de maior frequência. Beleza? Se a gente fizesse para a luz aqui, fizesse uma espécie de comparação, por exemplo, se a gente, por exemplo, pegar um infravermelho e comparar com ultravioleta, a gente poderia falar que o ultravioleta é uma luz, vamos colocar assim, né? É uma onda eletromagnética também de maior frequência. Afinal de contas, ela está mais à esquerda daquela tabelinha gráfica que eu mostrei para vocês, que está atrelada com as ondas de maior frequência e menor comprimento de onda. Beleza? 12. Nós temos aqui, então, na 12, uma pessoa toca um piano. Toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi. Mi é uma das notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E isso aqui está associado também a um tipo de frequência específica. E em seguida corresponde à nota Sol. Então, outra frequência específica, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois vem o Dó novamente para uma outra oitava, dependendo ali do que a gente vai falando. Então, a nota Mi tem uma frequência específica e o Sol tem outra frequência específica. Então, podemos afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, tem, né, dois tons totalmente diferentes. E as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm frequências distintas. Se fosse o caso da pessoa tocar uma nota Mi no teclado ou no piano e uma outra pessoa tocar uma nota Mi no violão, ambas têm a mesma frequência, considerando que eles estejam baseados ali na mesma oitava praticamente. Então ambas têm a mesma frequência. Só que por que a gente conseguiria diferir? Aquilo ali é o violão e aquilo ali é o piano ou o teclado. Por conta dos seus timbres. Aí é uma coisa totalmente diferente. Aqui são duas notas distintas, então elas são distintas porque têm frequências diferentes. Agora, quando duas notas iguais são tocadas em instrumentos diferentes, ou até duas notas são cantadas por pessoas diferentes, é porque os timbres são distintos. A frequência é a mesma, porém o timbre é diferente. Beleza? Vamos passar para outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nessa lista aqui, a parte mais importante são essas questões aí que a gente viu iniciais. Eu vou abrir alguns exercícios que eu achei aqui na internet interessantes da gente comentar. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Alternativa correta sobre a velocidade de propagação das ondas sonoras. O som, já que a gente viu que ele é uma onda mecânica e necessita de meio material, então a gente vai ver essas informações que eles estão colocando aqui e ver se batem com o resultado aí para o som. Por exemplo, para ondas sonoras, o som pode se propagar apenas em meio gasosos. Errado, ele pode se propagar em qualquer meio material, sendo que no sólido é mais rápido que no líquido, que é mais rápido que no gasoso. Então, pode se propagar somente em meios gasosos? Errado. Em meios líquidos, a velocidade do som é maior que em meios sólidos. Errado, ao contrário. A velocidade de propagação do som no ácido é maior que na água. Bom, considerando que o ácido é sólido e a água líquido, fluido, né? Então, a letra C é viável, certo? A velocidade de propagação do som na água é maior que a no ácido? Não. O som, assim como as ondas eletromagnéticas, pode se propagar no vácuo? Também não. Então, esse tipo de questão aqui de características é bem interessante. Então essa aqui ficaria a letra C, por exemplo. Vamos ver outra aqui. Marque a alternativa que corresponde ao fato de que a frequência das ondas não são alteradas. Essa aqui é refração, a gente ainda vai ver um pouquinho lá na frente. É um fenômeno ondulatório que a gente vai ver. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Bom, a onda sonora se propaga na atmosfera? Sim. Na água? Sim. No vácuo? Não. Então,
Letra C novamente. Vamos ver outra aqui. De outro site ou de outra página. Deixa eu ver. Bom, por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes receberam os nomes de infravermelho e ultravioleta quando estão na faixa de luz visível? Bom, pessoas, como eu mostrei para vocês, a ultravioleta e o infravermelho são limítrofes ali, e as cores que a gente consegue ver estão entre essas duas faixas. O ultravioleta e o infravermelho a gente já não consegue perceber com nossos olhos. E elas são limítrofes justamente porque as frequências específicas delas já não são viáveis para o olho humano, beleza? O ultravioleta está antes da cor violeta, o infravermelho está depois da cor vermelho lá do arco-íris, né, da faixa da luz visível. Se a gente for considerar, o infravermelho tem comprimentos de onda maior que o vermelho e o ultravioleta tem comprimentos de onda menor que o violeta. Sendo assim, as frequências já são também alteradas e o olho humano não é possível captar esse tipo de onda. Então está aí uma boa resposta para esse tipo de questão. Vamos ver aqui. Aquela ali já está mais para radioatividade. É outra história que a gente não vai ter que ver agora. Deixa eu ver mais algumas questões. Essa aqui vai ser uma boa questão que a gente vai trabalhar mais lá na frente, porque aqui está falando de ultrassom. São alguns efeitos também que a gente vai discutir. Mas eu gostaria de ver essa primeira aqui, que a gente viu inclusive no aplicativo que eu mostrei para vocês. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal, certo? Cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 e 20 kHz. Bom, um som audível para os humanos está entre 20 e 20 mil Hz, ou seja, 20 kHz. Ele não está somente compreendido em 20 e 20 mil. Para os humanos, sim. Só que, é claro, a gente consegue ter frequências menores do que isso para o som e consegue também ter frequências maiores do que isso para o som. Então, ele não é necessariamente limitado a esse intervalo de frequência que vocês estão vendo. Então, tem meio que um peguinho aí, né, um pulo do gato aí no meio dessa questão, mais para o ouvido humano mesmo, tá? O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência, de mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esse som sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. Isso aqui é aquele ponto que eu estava falando para vocês, gente. Se eu der uma nota minha aqui no piano e eu der uma nota minha lá no violão, é exatamente aqui. Como as ondas têm formatos ali diferentes para os dois, por mais que eles estejam na mesma frequência, a gente consegue distinguir os dois. Então é uma questão de timbre. Show? Aqui tem mais cálculos, tem cálculos. Esse aqui a gente pode pular, então vamos para essa aqui, ó. Geralmente a voz feminina é mais aguda que a voz masculina. A principal característica que diferencia a voz feminina da masculina é bom, novamente entramos naquele ponto. Se a gente tem agudo e grave, é uma característica, o fator do som, onde a gente fala sobre a frequência. A aguda tem maior frequência, a grave tem menor frequência. Então, se a gente comparar aí, por exemplo, vamos comparar a voz da Arcanjo com a da Brígida. A da Brígida é bem mais chatinha ali, né? Tem uma frequência maior, irritante a voz dela. A da Arcanjo tem uma voz mais grossa, inclusive ela canta lá e papapá. Então é uma questão de frequência. Ah, professor, você não gosta da Brígida? Não, mentira, eu só faço isso para vocês lembrarem, tá? Que vocês vão lembrar da piada da Brígida e vocês lembram que a questão da frequência. Brígida é minha amiguinha também. Agora, olha só. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. Enfim, o que distingue os seus sons emitidos do homem e os emitidos da criança? Bom, aqui fala de grito eufórico elevando a voz e o outro um nível sonoro mais tranquilo, né? Mas apesar de ser a gente sabe que o adulto tem uma voz mais grave. Aí o que acontece? O adulto tendo a voz mais grave do que a da criança, a gente já pode falar de frequência novamente.
Só que a voz da criança, estando em gritos, também tem a ver com intensidade. Aqui vocês estão vendo que a frequência não está sendo levada em consideração. Então a gente pode falar o seguinte: a intensidade é um tipo de fator que pode ser levado aqui em consideração, porque afinal de contas um é grito e o outro uma conversa amistosa. E no caso, para diferenciar, a intensidade é o melhor fator. A altura também. Beleza, altura e intensidade, letra D. Show de bola. Bom, essa aqui a gente já até mostrei para vocês, né? O pulinho do gato, tinha um peguinho aqui, a mesma coisa essa questão que a outra. Vamos ver essa daqui. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas, para a gente finalizar aqui nossa aula, senão fica muito grande. O espaço em branco é a qualidade do som que permite a distinção entre as fontes sonoras, mesmo que essas emitam som da mesma frequência e intensidade. Bom, mesma frequência e intensidade quer dizer que a gente está diferenciando por causa do timbre. Então o timbre responde aqui a primeira. Já a espaço em branco está relacionada com a outro espaço em branco das sonoras, das ondas sonoras. Já a intensidade sonora, vamos ver, já a altura está relacionada com a intensidade. Isso aqui ficou meio vago, não dá para, seria coisas que a gente teria que relacionar de acordo com a questão aqui. Então timbre é a primeira resposta, não tem nem como errar, ó. Todas elas são timbre. Vai ter que ver essa aqui do meio. Sons possuem alta frequência. Sons que têm alta frequência são mais agudos, então a gente pode colocar aqui, ó, agudo. Sons tarará possuem baixa frequência, graves. Então a gente pode falar aqui, ó, sobre essa questão aqui, ó, letra C. Responderia melhor essa questão 4. Pessoinhas, então fiquem de olho aí nessa questão das características das ondas sonoras, das ondas, né, principalmente também, que são aqueles vales, comprimentos de onda. Não estou pedindo para calcular ainda a velocidade, não se esqueçam, mas fiquem de olho principalmente nas características, né? Por exemplo, se a gente tem uma onda, o ponto mais alto é a crista, o ponto mais baixo é o vale, a distância entre o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, até aquela linha imaginária, é a amplitude. A distância entre dois vales ou duas cristas é o comprimento de onda. Tá? Então fiquem de olho mais nessas características agora e assistam também ao meu vídeo que eu vou deixar lá para vocês sobre as leis de Newton. Vou também fazer alguns exercícios sobre, beleza? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até mais, galerinha.